Olá, bom dia. Hoje é. Bom dia, não, na verdade. Boa noite. Hoje é 11/11/2024. Antigo Testamento, parte 1156. Então, eu estou lendo essas palavras para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou lendo algo. Escritura Sagrada, acontecimentos que Deus mandou, outros que Deus não mandou, e outros que Deus estava operando a ira dele, e outros que Deus estava operando a vontade dele, a bondade dele. Então Deus não quer que ninguém faça desta maneira hoje. A maneira que Deus quer que a gente faça é a do Novo Testamento. Então Josué 3, Josué 6, versículo 12. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Moisés acordou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Outras vezes eles foram rodear a cidade de Jericó. Não estou mandando você rodear a cidade de ninguém, casa de ninguém, barra de ninguém, rua de ninguém, entende bem? E os sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, e andando e tocando as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, o sacerdote ia andando e tocando as buzinas. Então esse aqui foi o acontecimento bíblico, uma história bíblica de acontecimento bíblico, que era a vontade do Senhor que foi praticada, que foi feita. Então, versículo 14, assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Então eles tornaram para o arraial, depois eles fizeram 6 dias, como? Rodeando a cidade. Então 6 dias eles rodearam a cidade e voltavam para o arraial. Rodeava a cidade e tocava a buzina. Era a vontade do Senhor. No versículo 15 está escrito assim: e sucedeu o quê? Ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Então eles rodearam a cidade 7 vezes. Cidade de Jericó, tocando os chifres da buzina, e o povo rodeando, e a arca do concerto, e o sacerdote ali no meio. Então, e sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente. Então, num dia só, eles rodearam a cidade 7 vezes. Então, esse tanto de dia que eles rodearam era a vontade do Senhor, que o Senhor mandou eles rodar a cidade, rodear a cidade, tocando buzinas, e a arca do Senhor e os armados na frente e a retaguarda, e a arca no meio. Rodeando a cidade, rodeando, pensa que era cansativo ou não era? Rodear uma cidade todinha murada, e o povo estava desmaiado dentro, até os soldados dos reis também de Jericó. O povo de Jericó estava desmaiado, sabendo que Deus estava no meio deles, porque Deus está virado com o povo que estava servindo a outros deuses naquele tempo. E o povo sabia que Deus ele estava no meio do povo dele. E o povo dele já tinha lutado com o rei Seom, o rei Ogren, reis que tinham bastante soldados, e o povo venceu porque Deus guerreava no meio dele. Então ele sabia, o Deus deles está no meio deles. É tão fato e tão real que o Deus estava no meio dele, que eles somente rodearam a cidade e gritaram, e de repente os muros afundaram, caíram de Jericó. Não tinha ninguém que poderia derrubar. Somente Deus poderia derrubar aquele muro. Então, era a vontade do Senhor. Veja que Deus está virado com aquele povo, porque eles estavam servindo a outros deuses, fazendo a vontade de outros deuses e deixando de fazer a vontade do Senhor. Se hoje em dia a pessoa serve a outros deuses, sinceramente, vou ser sincero para você, se a pessoa servir a outros deuses e fizer a vontade de outros deuses e não a do Senhor, Deus vai se irar e a pessoa vai sofrer a grande ira do Senhor no grande dia. Eu não posso mentir, não vou encobrir isso, que Deus fará na vida de muitos. Muitos perderão a salvação, porque não querem seguir o Novo Testamento. Mas eu e você, se você, eu pretendo seguir. Você pode conseguir seguir também.